Olá, professores, equipe gestora. Bom, estamos iniciando esse vídeo que, de certa forma, vai funcionar como um diálogo, né? Nele nós apresentaremos o caderno de transição, de repente esse material que vocês já tiveram um primeiro contato. Hoje a ideia é falar e tratar um pouquinho mais sobre ele. Enquanto desenvolvíamos e elaborávamos, né, esse caderno, pensávamos no que gostaríamos que esse caderno apresentasse aos professores nessa retomada de trabalho presencial, né, como pensávamos isso. Então pensávamos que esse material deveria servir como um suporte, um catalisador, que ele servisse para estimular e dinamizar esse retorno ao encontro presencial com os estudantes. Facilitar o reencontro. Então, espero que aquilo que nós tratemos aqui hoje te facilite em algum sentido esse retorno. Se isso não acontecer, não tem problema. Nada aqui deve ser tomado como regra, tá? São apenas algumas ideias que a gente trouxe para refletirmos. Então, estamos apresentando esse caderno de transição com muito respeito a você, professor e professora. Enquanto elaborávamos, como disse, surgiram muito mais perguntas do que respostas, até porque nós ainda estamos em meio a um processo que não se findou. A pandemia não acabou, nós ainda estamos vivendo seus efeitos, estamos pensando um modo, né, de conduzir a educação. Então, quais fatores devemos considerar nesse processo de desescolarização nada habitual imposto pela pandemia? Então, a primeira questão aqui que a gente coloca é justamente para a gente pensar o que é a escolarização, o que é esse tempo da escola, o que é o processo escolar. Como fica o processo de aprendizagem dos estudantes nesse contexto? Essa pergunta nos debatemos a maior parte do tempo. Pensar nesse estudante, pensar como esse estudante está se apropriando desses saberes. Como fica ou está a rotina de trabalho de todos e de todas os profissionais da educação. Bom, de certo modo, não dá para dizer que já temos estabelecido uma nova rotina, né? Nós temos uma tendência a querer transformar, isso é do ser humano, querer transformar as coisas em rotina, porque aí a gente estabiliza o caos. Mas de fato ainda a gente não conseguiu, né? Quando a gente coloca ali que os pensamentos que levaram a esse caderno de arte, caderno de transição de arte, são esses pensamentos de elaborar algo que não fosse prescritivo. Então, as perguntas aqui vêm muito mais como retórica. Nós não vamos colocar as perguntas aqui para serem respondidas como tópicos, mas que a gente possa pensar juntos, que a gente possa tentar traçar alguns pensamentos, né, e que esses pensamentos resultem em ações práticas. O maior desafio: como chegar aos estudantes. Durante todo esse processo, nós fomos desenvolvendo métodos, nós fomos pensando ferramentas, nós fomos nos apropriando de determinadas ações, depois largando essas ações, né? Então, tudo para tentar chegar ao estudante. O maior desafio foi e tem sido como chegar ao estudante, né? A primeira reflexão aqui que eu coloco a partir dessa ideia será que com o estudante presencialmente ali, nós já tínhamos então esse alcance? Porque o fato de estar no ensino remoto e estar no presencial, a gente de repente coloca a escola aqui no lugar ideal, como se nós, o fato de estarmos ante o estudante, já estivéssemos ali num trabalho direto com ele e atingindo ele com o nosso trabalho presencial. Isso também não é de repente uma verdade, ou não é assim como se apresenta. Mas o fato nesse período todo, as escolas, a equipe gestora, né, os professores se empenharam na maior parte do tempo em tentar chegar a esse estudante. Porque o estudante é o objetivo do nosso trabalho. Sem ele, nosso trabalho não existiria. Então, nada mais justo do que fazer com que as nossas ações cheguem até ele de um modo ou de outro. Fomos obrigados a repensar os tempos e espaços dos processos de escolarização. Nós não tínhamos ideia de que isso aconteceria, né? Ninguém tinha ideia. Tanto que nós fomos improvisando num primeiro momento. A essa altura, ainda estamos agindo na emergência em certos assuntos. Outros a gente já conseguiu estabilizar, a gente já conseguiu
traçar metodologias, a gente já conseguiu, de repente, estabelecer um canal ou diversos canais. Mas o fato é, pensamos aqui na diferença entre o tempo pedagógico e o tempo de ciclos, né? Quanto tempo o estudante leva para se apropriar de determinado saber? Será que funciona aquela ideia da educação de massa? Se nunca funcionou, se a gente já pensa isso, que o estudante tem o seu tempo para se apropriar dos saberes, aqui isso ficou muito mais evidente. Então, os estudantes não caminharam juntos, até por não estarem juntos no mesmo espaço. A gente se deparou com diversos problemas dessa natureza. Como saber se o estudante teria acesso de maneira igual, né, aos conteúdos da maneira que eles foram disponibilizados, as atividades e assim por diante. O fato é, a gente não consegue atingi-los dessa maneira e não consegue fazê-los caminhar dessa maneira. Mas o importante é a gente repensar isso para o melhor encaminhamento dessas atividades, desses afazeres. Muito bem, então a partir da produção dos estudantes, estabelecer critérios e analisar o que de fato estavam aprendendo. Essa também é uma verdade. Nós só podemos mensurar o que o estudante estava aprendendo quando começamos a ter esse retorno, né? E foi algo que aconteceu até lá no início, de certo modo. Mas a partir daquele material que recebemos dos estudantes, nós podemos pensar que o que funcionaria melhor, né? O que de fato estava funcionando e o que não. E aí a gente foi aperfeiçoando algumas práticas. Também vamos falar um pouquinho sobre isso mais para frente. E criar novos métodos. Então, a partir desse movimento de analisar a produção dos estudantes, fomos obrigados a pensar métodos, a pensar ferramentas, como eu já disse, né? Principalmente aí pensando nessa relação do ensino, da educação com a tecnologia. O fato é, tudo isso mudou e trouxe novas facetas do trabalho durante a pandemia, coisas que nem imaginávamos, né, há mais de 1 ano e meio atrás, sequer pensávamos algo dessa natureza. Hoje lidamos com isso no nosso dia a dia, já faz parte da nossa rotina. Bom, no início do caderno é feita a menção ao currículo, né, da rede, e como todo currículo, ele tem em gênese a lógica espiralada. Então ali na imagem, né, que nós trouxemos para ilustrar, a gente tem uma ideia do que se quer dizer com isso. A partir desse movimento da espiral, nós somos obrigados a, em determinados momentos, construir determinados saberes, em outros momentos a gente volta e tem um salto maior. Então vamos pensar nessa progressão, dessa onda, dessa linha, sempre com essa ideia de que ela faz um movimento, uma construção, ela volta a um determinado ponto e aí é impulsionada. No nosso currículo, daqui a um pouquinho nós vamos falar um pouquinho melhor sobre isso, também tem essa lógica. O professor adapta, traça novas abordagens, organiza e cria novas formas de ação, refaz o método quantas vezes for necessário para que a aprendizagem aconteça. É um constante movimento que cria fluxos de vai e vem. Então, a todo momento, isso faz parte também da nossa prática. Observar aquilo que já fizemos, voltar a um determinado ponto, para avançar adiante, né? Isso faz parte, e por isso que traz aqui essa ideia desse fluxo de ir e vir. Os conhecimentos não são estanques, né? A gente tenta organizar o tempo todo, a gente tenta pôr eles em gavetinhas, mas quase sempre as coisas escapam. E isso não é ruim, né? A gente tem sim que manter uma certa organização, mas quando as coisas tendem a ir para outros caminhos, o ideal é admitir e pensar esses caminhos também. Bom, os objetivos do ciclo em relação aos objetivos do ano. É comum nós, professores de sexto ou nono, nos preocuparmos muito mais com os objetivos, os conteúdos, né, e os critérios de aprendizagem daquele ano do que olhar como ciclos. Aqui em Curitiba, nós temos a educação organizada em ciclos de aprendizagem. Nós temos o ciclo 1, que corresponde ao primeiro, segundo e terceiro ano, o ciclo 2, que corresponde ao quarto e quinto ano, o ciclo 3, que é o sexto e sétimo ano, e o ciclo 4, que é do oitavo e nono ano. Normalmente, nós pensamos o ano em separado. Mas é interessante, a partir de agora, nós começarmos a olhar para esses ciclos. Tem aqui a sua importância, inclusive para as ideias que a gente vai discutir um pouquinho mais à frente. Bom, cada ciclo possui seu respectivo objetivo, é o que vamos ver a seguir.
O objetivo do ciclo 3, que corresponde ao sexto e sétimo ano, é aprofundar as relações estéticas no sentido da compreensão das produções artísticas, em diferentes contextos e na perspectiva da poética pessoal. Já o objetivo do quarto ciclo, que corresponde ao oitavo e nono ano, é consolidar as relações estéticas estabelecidas na perspectiva da crítica, reflexão de mundo e no aprimoramento da poética pessoal. É muito comum a gente olhar, normalmente os conteúdos e esquecer um pouquinho do objetivo, tanto do ciclo quanto do ano. Mas a gente já vai ver um pouco melhor. Antes eu vou tratar aqui outros aspectos do ensino da arte no nosso currículo. Por exemplo, os 2 eixos que articulam o trabalho com arte na escola. São eles: a arte como produção cultural, ou seja, a arte em diferentes tempos e espaços. E 2, as especificidades de cada linguagem artística. Dificilmente um conteúdo foge a esses 2 eixos. Na verdade, quase todos os conteúdos que a gente aborda vão se relacionar com um ou com outro eixo. E eu posso pensar a abordagem desse conteúdo a partir de um ou de outro e elencar ele como principal objetivo num determinado momento. A gente vai ver isso também de uma maneira mais prática, eu já vou dar um exemplo disso. Nosso currículo também pensa as 4 linguagens artísticas em igualdade: as artes visuais, a dança, o teatro e a música. A BNCC trouxe o pensamento sobre as artes integradas. O que são as artes integradas? Explora as relações, articulações entre as diferentes linguagens e suas práticas, inclusive aquelas possibilitadas pelo uso das novas tecnologias de informação e comunicação. Bom, para quem conhece o currículo um pouco mais, vai ver que, por exemplo, no currículo de Curitiba, no 5º ano, as artes integradas aparecem com outro nome: hibridismo. Na verdade, nós defendemos o hibridismo como uma concepção metodológica. Não é porque você tem uma determinada linguagem para trabalhar num trimestre que você vai se prender a ela. Como eu falei, nós a todo momento tentamos organizar essas ideias em caixinhas, mas as coisas acabam fugindo e até às vezes é interessante isso. Então, se eu vou lá no primeiro trimestre trabalhar artes visuais e eu consigo extrapolar para algum tipo de arte híbrida ou arte integrada, cinema, por exemplo, a performance e por aí vai, o trabalho tende a ficar mais rico. E é interessante a gente pensando isso. Então nós temos aqui as artes visuais, a dança, o teatro, a música e as artes integradas que permeiam todas as 4 linguagens. A trimestralidade, como eu falei. Como se sabe, a trimestralidade é organizada da seguinte maneira: no primeiro trimestre temos as artes visuais, no segundo trimestre música, no terceiro trimestre temos o teatro e a dança. Isso não quer dizer que obrigatoriamente eu tenho que trabalhar somente artes visuais no primeiro, somente música no segundo e somente teatro e dança no terceiro. Até o ideal é sempre no planejamento fazer um cálculo aproximado do número de aulas e dividir por igual mais ou menos entre as linguagens, né? Porque senão você acaba deixando de lado alguma ou trabalhando com mais importância a outra. E quanto mais ou melhor for esse planejamento em relação à igualdade dessas linguagens, melhor vai fluir e funcionar o planejamento. E o hibridismo, como eu falei, aparece entre uma e outra. Quando você faz uma proposta, você pode pensar numa temática e extrapolar para uma outra linguagem. Não tem problema quando isso acontece. Bem, mas e o trabalho com arte durante a pandemia? Tudo isso que a gente viu aqui agora, recentemente, faz parte já do currículo, né? Desde que ele foi elaborado, pensado coletivamente, e de repente você já sabia disso. Mas como fica todo esse trabalho agora a partir da pandemia? É sobre isso que a gente vai tratar a seguir. Então, a pandemia não acabou, como eu falei no início, e definitivamente ainda acarretará em mudanças diversas para sempre. Então a gente não vai pensar que os impactos e tudo aquilo que a gente vivenciou vai chegar um momento, acabou, agora estamos livres da pandemia, começou uma nova etapa. Não. Isso que a gente vivenciou vai nos acompanhar para o resto das nossas vidas, de um modo ou de outro, em uma prática ou outra, num comportamento ou outro. Mas o que foi feito para levar o ensino da arte para os estudantes? Como regra geral, tivemos que nos adaptar àquilo que as unidades escolares propunham.
Então, de escola para escola, a gente percebeu algumas nuances desse trabalho. De um modo geral, nós acabamos, em um acordo de cooperação, assistindo às videoaulas da plataforma Aula Paraná. Aqui, por exemplo, quando você entra em Educação Básica, 6º ano, já aparece uma lista. E aqui você pode acessar as aulas que já foram para o ar, inclusive os materiais delas, como o resumo e os slides que eu falei, além do link da própria aula. Você já deve ter percebido também que a Secretaria Municipal da Educação trouxe aulas, tem relação com os projetos, como a robótica, o projeto Economia Doméstica e outros. Então, todos esses projetos também têm aulas que os estudantes podem ter acesso, os professores também. Mas voltando aqui à aula, da nossa grade, a aula de arte, pensando no regular, então eu trouxe esse exemplo. Aqui a gente vai ver então um resumo da aula número 1 do 6º ano com a professora Angélica Rodrigues. Eu vou mostrar o resumo para se saber do que se trata e depois a gente volta a falar sobre isso. Vamos lá. Olá, estudante do 6º ano. Nós vamos aprender hoje sobre as pinturas em grandes dimensões. Vamos conhecer e analisar as pinturas em grandes dimensões a partir da pré-história. Você sabe o que é suporte para a arte? Como eram as pinturas das pirâmides no Egito? Pense um pouquinho nessas questões e a gente vai entender um pouco melhor ao longo deste vídeo. Suporte. Então, o que será que é o suporte na arte? Suporte é o que serve para sustentar a obra de arte. O mais comum nas artes visuais é a tela. Então, suporte é o local ali que a gente vai realizar a obra. Nas artes visuais, o mais comum é a tela, mas ela pode ser feita em vasos ou até em muros, paredes, como a gente vai ver hoje. Nas pinturas em grandes dimensões, ou seja, pinturas feitas em uma grande escala, um tamanho um pouco diferente das telas assim que a gente está acostumado a ver. As pinturas e desenhos feitos nas paredes das cavernas são chamados de arte rupestre. Representam acontecimentos do cotidiano do homem primitivo. Então aqui a gente tem um exemplo das primeiras pinturas em grandes dimensões, essas que são feitas nas paredes das cavernas. Você já deve ter ouvido falar sobre a arte egípcia, não é mesmo? Sabia que os egípcios eram politeístas? Ou seja, acreditavam em vários deuses. Eles também acreditavam na vida após a morte, por isso embalsamavam, mumificavam os corpos. A ideia dos egípcios era preservar os corpos porque eles acreditavam numa vida após a morte, então mantendo a pessoa da maneira mais próxima como era a sua vida terrena. Nós temos a lei da frontalidade dentro da pintura egípcia. Aqui a gente tem um exemplo ali de como eram essas pinturas, porque elas tinham várias regras. Na pintura egípcia prevalecia a lei da frontalidade. O tronco era sempre representado de frente, a cabeça, pernas e as pernas eram de perfil. Então, tronco de frente, a cabeça, pernas e pés de perfil. Nós também vamos ver em outra cultura como eram essas pinturas em grandes dimensões. Lá no Tibete, nós também temos as pinturas no teto dos monastérios, por exemplo. Então elas não eram pinturas só numa tela, elas eram feitas em grandes dimensões. Já na Grécia, como que era? A pintura na Grécia, embora no seu tempo uma das mais populares e prestigiadas formas de arte, é uma das menos conhecidas nos dias de hoje, graças à inexistência quase total de exemplos sobreviventes em mural.
Então, o que a gente tem? Antigamente, nós tínhamos várias pinturas, né, lá na Grécia Antiga, só que com efeitos de guerras, o passar do tempo, essas pinturas foram perdendo a qualidade até desaparecer dos seus suportes. Aqui um exemplo de como né, de como nós temos o registro e um exemplo ali dela colorida, feita no quê? Por computação. Graças às pesquisas científicas, eles conseguiram reconstituir o que seria o mais próximo da Grécia Antiga. Então, neste vídeo nós estudamos sobre pinturas em grandes dimensões nas mais diversas culturas e as características dela. Também vimos o que é o suporte na arte. Eu espero que vocês tenham gostado e um até breve! Tendo visto o resumo, a gente mais ou menos sabe do que se trata essa aula. Para quem não viu, né, quem não acompanha as aulas do sexto ano, a professora Angélica então trabalhou aqui pinturas em grandes dimensões ao longo da história da arte. Então ela começa falando sobre essa pintura mural, vamos chamar assim, desde a pré-história, passando pela antiguidade egípcia, grega, também pela oriental, né, fala da China, e vai trazendo essas ideias sobre, até passando aqui já para os conteúdos dessa aula, né, ela vai trabalhar sobre pintura, ela fala sobre o suporte nas artes visuais, ela fala sobre então a pré-história, a arte oriental, a arte europeia, pensando ali também na arte grega, e depois ela propõe uma atividade que é criar pigmentos naturais com o que você tem em casa. A partir dessa aula, a gente pode pensar aqui e retomar a ideia da nossa metodologia, né? Que consiste em a apreciação, a criação e a experimentação. Então, pensando na metodologia enquanto pergunta, a aula que a professora Angélica mostrou pra gente teve essas 3 etapas? Teve momentos de apreciação? Teve momento de experimentação? Teve momento de criação? Pode ser que faltou alguma coisa mais do que outra, né? Isso já é uma pista, de repente, para aquilo que a gente pode propor. Lembrando que a videoaula é apenas uma faceta aqui do trabalho, né? Tem outras, por exemplo. Mas voltando aqui, penso os conteúdos dessa aula, vou lá para o nosso currículo, e isso tem que ser uma constante, até porque assistir a aula, fazer o registro dela, não é um trabalho a mais. É um trabalho que, na nossa rotina ali, já estava sendo feito, né? Eu preciso do quê? Eu preciso ir olhar o currículo e ver que relações eu consigo estabelecer dessa videoaula com o currículo. Então, quando eu penso primeiramente na questão da trimestralidade, essa aula coincidiu com os conteúdos de artes visuais estarem sendo trabalhados no primeiro trimestre. Mas isso nem sempre foi assim. De repente apareceu uma aula de música ali. E aí, como fazer? Música é só no segundo trimestre. Não tem problema. Como estamos vivendo uma situação em que as coisas não estão exatamente como deveriam ser, então isso é tranquilo, cabe a nós fazermos essa leitura e fazermos a adaptação. Até porque vai chegar o momento do segundo trimestre, ou estamos no momento do segundo trimestre. Então eu não vou precisar retomar aquele conteúdo que eu já vi no primeiro, certo? Só tendo visto o resumo dessa aula, olhando aqueles conteúdos ali, é possível estabelecer relações com o nosso currículo? Claro que sim. A gente pode pensar que no sexto ano se trabalha a arte paranaense, a pintura paranaense. Puxa vida, mas ela não falou da pintura paranaense. Mas ela falou sobre pintura, ela falou sobre suporte, ela falou sobre elementos formais, né? A cor, a tinta também, enquanto elemento de composição. Tudo isso eu posso retomar. Mas e o conteúdo de arte paranaense, né? Eu posso retomar isso no kit pedagógico, sem problema nenhum. Inclusive, se não der para retomar isso no kit pedagógico, pode ser uma indicação de algo a retomar quando voltarmos para o trabalho presencial. O que eu quero trazer com esse exemplo aqui? Nós temos que ver o que é possível fazer dentro do currículo, de acordo com aquilo que nos foi proporcionado. Se não tem como fazer essa transposição, digamos assim, não tem problema. Uma outra aula vai oferecer aquele conteúdo que eu posso utilizar no kit pedagógico, com os vídeos, com as atividades, com aquilo que a escola está proporcionando.
Outro detalhe é nós não podemos olhar para o currículo somente e pensar em conteúdos. Nós temos que lembrar que o currículo é formado também por objetivos, por critérios de aprendizagem, e eu volto aqui a insistir. Será que aquela aula atende ali os objetivos do ciclo 3, que corresponde ao 6º ano? Se vocês lerem os objetivos do ciclo 3, vocês vão ver que sim, aquela aula corresponde da conta. Então eu não tenho que ficar me preocupando que não foi exatamente ipsis literis aos conteúdos, porque a gente também tem os objetivos aqui. Espero ter dado uma ideia, pelo menos, daquilo que eu quero passar. Avaliar. E a avaliação? Puxa vida, eu assisti a videoaula, o estudante também, a gente pressupõe que sim. Aí eu propus a partir da videoaula um conteúdo que mais se aproxima com o nosso currículo. E agora, como eu vou avaliar isso? Aqui eu gostaria de só relembrar que a avaliação ela é um processo contínuo. A nossa avaliação ela é processual e contínua. Então, a todo momento eu estou avaliando o estudante. E eu tenho que saber também que, de repente, o estudante só vai atingir esse objetivo do ciclo só no final do 7º ano, e não tem problema. A gente volta àquela conversa sobre os tempos e os espaços, né, da aquisição dos saberes. E isso é importante a gente ter em mente, para a gente também não se cobrar mais do que a gente precisa se cobrar nesse momento. Logicamente, ainda estamos vivendo uma situação que é longe do ideal. Mas eu pergunto e provoco novamente, será que antes da pandemia, nós já estávamos trabalhando dentro do ideal? Ou será que isso não faz parte de uma construção que fizemos, que a escola já era um lugar ideal e agora não está mais acontecendo daquela maneira e isso é um problema? Então, essa avaliação da educação ideal é uma coisa que tem que ser constante, independente do contexto e do momento. Gostaria, assim, brevemente de pedir para que você pensasse em algumas palavras que definem esse período para você. O Larossa vai dizer que nós somos... O ser humano, né, é um ser dotado da palavra. Que palavras vêm a você nesse momento? Pergunto as palavras porque as palavras nos ajudam a pensar. Eu coloquei algumas palavras aqui que de repente não fizeram parte aí da sua vivência nesse momento de pandemia, né? Medo, incertezas, dúvidas, sofrimento, empatia, superação, resiliência, aprendizado, quantas outras palavras de tudo aquilo que a gente viveu até aqui e tem sido realmente muito intenso. Coloque essas palavras para a gente pensar, porque é necessário que a gente construa pensamentos e reflexões a partir das palavras. A pandemia acentuou as diferenças, as desigualdades e as fragilidades. Logicamente, a gente não vai conseguir sanar todas, mas é necessário que a gente pense nelas, é necessário que a gente tente saná-las da melhor maneira que pudermos para esse momento. Quando retornarmos ao trabalho presencial, que estudante eu receberei e que professor eu serei? Como acolher os sentimentos e lidar com os impactos socioemocionais que a pandemia impôs? São mais algumas questões aqui que nós colocamos, são questões retóricas, só para a gente refletir. E eu vou terminar essa apresentação com as duas últimas questões também que deixamos no nosso caderno de transição. Como agregar os desafios, as superações e as novas possibilidades trazidas pelo trabalho remoto aos processos de ensino-aprendizagem? Que mudanças na prática pedagógica, em especial o ensino da arte, a pandemia promoveu? O que mudou e o que ainda permanece inalterado? Certamente nem temos respostas ainda para essas duas questões, porque isso vai permear nossa prática, como eu disse, até nos aposentarmos, até o final das nossas vidas, certo? Então era isso que eu queria aqui conversar com vocês, trazer para vocês. Desejo um bom estudo a todos e até logo.